Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje eu quero trazer uma resposta a um vídeo, de um setorista aí do Vitória, em que ele fala algumas inverdades sobre o Bahia, sobre nós produtores de conteúdos aqui, e até atacou um dos nossos colegas. Então eu quero falar sobre isso, quero também já falar sobre o Clássico Bavi, que vai acontecer amanhã, inclusive hoje, até o final do dia a gente vai trazer um pré-jogo, trazendo todas as informações, tanto do nosso adversário, do nosso rival, e também trazendo a provável escalação do Bahia, trazendo as últimas informações também, além, claro, de comentar tudo que você precisa saber para esse grande jogo de amanhã. Já conto muito com o teu like aqui no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai comentar no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje eu também vou comentar, e trazer algumas informações importantes sobre um post enigmático que o Bahia postou aí nas suas redes sociais, vocês vão entender. Então é isso, meu povo, já vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo. Já respondendo esse setorista do Vitória. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa aqui no canal, mas eu não me aguentei, assim, dessa vez eu tive que falar, porque é algo que realmente me incomodou. Eu não sei se vocês perceberam aqui nos últimos vídeos, mas desde que eu tô começando a falar do Clássico, em nenhum momento eu coloquei o meu clubismo, o meu lado torcedor nas minhas análises, nas informações. Claro que tem as brincadeiras, claro que tem as provocações sadias, mas em nenhum momento eu trouxe alguma coisa que não seja verdade da torcida do Vitória ou até mesmo do clube do Vitória. Eu falei com muito respeito quando eu trouxe algumas informações sobre a temporada do Vitória, falei que o Vitória é um time que, quando joga no Barradão, costuma dar trabalho, um time forte, e isso é verdade. A gente não tem pra onde correr, não tem pra onde negar isso, e esse tipo de coisa. Vai ser um jogo difícil amanhã, o Bahia vai ter que suar muito pra vencer o Clássico. O Bahia nunca venceu o Vitória jogando no Barradão pelo Campeonato Brasileiro, e o Vitória já tem quase 10 anos que não ganha do Bahia em jogos de Campeonato Brasileiro. São dois tabus que são dos dois lados e que podem ser quebrados no dia de amanhã, e tem esse setorista do Vitória que fica falando coisas que não são verdades e atacando a gente aqui, produtor de conteúdo do Bahia, e também o próprio clube do Bahia, dizendo que a gente tá tentando polemizar em cima da arbitragem, que a gente não precisa disso, que a gente tá bem na tabela, que é um time rico pelo Grupo City, que não precisa estar tumultuando a arbitragem antes do Clássico, falando sobre a questão que o Bahia corre quando tem que jogar no Barradão, sempre dá um jeitinho pra fugir do Barradão, coisa do tipo. Cara, assim, sério mesmo, profissionaliza, de verdade, cresce na profissão, para de fazer esse tipo de coisa, porque assim não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, não sei como é que tem torcedor do Vitória que aguenta esse tipo de coisa. Quando é que o Bahia fugiu do Barradão, pelo amor de Deus? O Bahia sempre encarou Vitória no Barradão, perdendo, vencendo, empatando, mas sempre encarou Vitória de frente, de homem, cabeça para homem. Assim, nenhum momento o Bahia fugiu. Aliás, pelo contrário, quem fugiu de um clássico dentro do Barradão foi o Vitória, quando provocou o final do jogo lá em 2018, naquele 18 de fevereiro de 2018, pelo Campeonato Baiano, quando o Wagner Mancini chamou o jogador do Vitória, mandou ele tomar o segundo amarelo e acabar com a partida. Pelo contrário, quem fugiu do clássico no Barradão foram vocês, não foi a gente. Em nenhum momento o Bahia fez algo do tipo para alguma tramatória, fora das quatro linhas, para fugir do jogo, para fugir do Barradão, para tentar mudar o local da partida. Muito pelo contrário, vamos crescer, vamos parar de fazer esse tipo de coisa. A arbitragem tá ruim pros dois lados, tanto pro Vitória quanto pro Bahia. Na verdade, tá ruim pro campeonato inteiro. A gente não tá tumultuando em cima de arbitragem, a gente não tá criando nada em cima de arbitragem antes do jogo. Eu quero que o Daronco chegue e faça uma grande arbitragem, encerre essa polêmica toda e que não tenha nada do tipo. Então, assim, vamos parar com esse tipo de coisa besta que não leva pra lugar nenhum, que o clássico seja um ótimo clássico para os dois lados, que a gente tenha um grande jogo, que a gente consiga ter um grande espetáculo, que é o que eu quero. Claro que eu quero que o Bahia vença, como você quer que o Vitória vença também, tá tudo certo, e que a arbitragem faça uma ótima arbitragem, que apite sem interferência nenhuma, que consegue ser uma arbitragem limpa para os dois lados e justa, que é o principal lado do clássico. Ontem a gente teve um clássico belíssimo lá no Pará, o Repá, que teve a presença das duas torcidas, foi um espetáculo nas arquibancadas. Eu queria muito ver isso aqui na Bahia, como eu comentei no vídeo de ontem, eu acho que pra gente aqui na Bahia falta mais segurança, no Barradão. Isso é uma coisa certa, notória, ninguém tá falando nada de absurdo, ninguém tá falando nenhuma mentira. Falta segurança para os adversários no Barradão, e quando você vai para outros estádios no Brasil, isso fica nítido, o quanto o Barradão ainda tá atrás nesse quesito. Eu quero muito que o Barradão evolua em termos de segurança para conseguir comportar as duas torcidas, que fique seguro tanto para a torcida do Vitória quanto para a torcida do Bahia, e que a gente consiga ter de volta o grande espetáculo na arquibancada no Clássico Bavi, que sempre foi marca do nosso clássico. Assim, a gente sempre foi considerado o maior clássico da região, Nordeste, Norte-Nordeste,
por conta também da festa das arquibancadas. E infelizmente nesse momento, né, a gente já tá chegando ao 30º Bavi sem a presença das duas torcidas. Fica feio, né, esse lado do clássico, porque era algo que marcava, era algo que quando eu era criança sempre via, né, muita festa da torcida do Bahia, muita festa da torcida do Vitória. Me lembro das finais ali de Campeonato Baiano de 2012, 2013, 2011, sim, sempre foi algo que marcou muito, né? Acho que 2011 o Bahia não chegou, foi 2012. O Bahia chegou de novo à final, 2013, 14 e tal. Sempre foi uma festa incrível na arquibancada, anos anteriores também, e agora infelizmente a gente não consegue ver mais. Trazendo informação agora sobre o Bahia, a gente teve 3 jogadores convocados para a Copa do Mundo Sub-17 que vai acontecer no Catar. Juan Pablo, Del e Arthur Jampa foram os convocados pelo lado do Bahia. 3 jogadores do nosso esquadrão de aço. Arthur Jampa, ótimo goleiro. Del também um ótimo jogador que consiga representar muito bem a nossa seleção brasileira. A mesma coisa Juan Pablo também, que tá voltando de lesão. A Copa do Mundo vai acontecer agora em novembro, então eles provavelmente vão perder os jogos ali de Campeonato Brasileiro, né? O Juan Pablo no caso, porque o Del, apesar de figurar nos treinos e tal, não costuma ser relacionado. E o Arthur Jampa ainda tá atrás, né, do Vitor, que é o goleiro, o terceiro goleiro do Bahia hoje em dia, porque tem o Ronaldo, o Danilo Fernandes e o Vitor, né? O João Paulo tá lesionado. A gente não sabe ainda se ele consegue voltar a jogar nesse Campeonato Brasileiro, mas nesse momento relacionado para os jogos está sendo o Ronaldo, está sendo o Danilo Fernandes e esse goleiro Vitor, que é do Sub-20. Então, desejar boa sorte pro Arthur Jampa, pro Del e pro Juan Pablo, que eles consigam representar muito bem o nosso esquadrão de aço na Copa do Mundo Sub-17. Inclusive, né, até falando sobre algo aqui do futebol com vocês, não sei se vocês estão acompanhando a Série C, né, a Czinha, mas o Londrina, time do Belintani, né, para quem não acompanha, para quem não tá sabendo, o Belintani é o dono do Londrina, ele comprou o Londrina, né, ele tem uma SAF que se chama Esquadra Esportes, né, que é um multiclube aqui no Brasil. Tem o Londrina, tem o Ipiranga aqui na Bahia, tem um clube lá na Paraíba, tem o Linense em São Paulo e tem um outro clube que agora eu não tô me lembrando o nome, mas é algum clube assim de base também, algum clube de formação. E o Belintani conseguiu chegar na final da Série C e os números lá no Londrina impressionam. Ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele fez no Bahia, lá no Londrina, que é um time bem menor, com uma torcida bem menor também, uma cidade bem menor, mas mesmo assim ele conseguiu potencializar muito os números de sócio, de torcedores presentes no estádio. Ele tirou o Londrina do Estádio do Café, né, que é aquele estádio grande lá que tem em Londrina, e colocou no VGD, que é um estádio menor, com capacidade para 8.000 pessoas, e vai encarar a Ponte Preta agora na final. Então desejar boa sorte aí pro Londrina, né, do Guilherme Belintani, na final da Série C, que o Belintani consiga esse título, né, que seria muito importante para a empresa dele. Eu tenho a maior gratidão pelo que ele fez no Bahia, ele trouxe o Grupo City para cá, então maior gratidão para ele, por ele, né, e que ele consiga ter muito sucesso no seu novo empreendimento. Falando agora sobre o Bahia novamente, o Bahia anunciou nas redes sociais ontem um post enigmático, né, parecia um novo uniforme, algo do tipo, e não deu mais detalhes. Eu tô esperando que hoje seja o lançamento de uma nova camisa em comemoração ao Novembro Negro. Eu acredito que vai ser dessa forma, né? O Bahia vai lançar uma camisa, não sei se de jogo ou se comemorativa, sobre o Novembro Negro. E aí postou nas redes sociais um vídeo ali, dando um pouco de spoilers, né? Um pouco de detalhes do que deve ser essa nova camisa. A gente não tem maiores informações ainda. Assim que o Bahia de fato divulgar o que vai ser esse novo uniforme, eu trago aqui para vocês, e também atualizando a situação do Anderson Talisca. Muita gente me perguntou no dia de ontem, depois que eu soltei aquele vídeo no canal, trazendo informações sobre Flamengo, Fluminense e tal. Muita gente chegou aqui me perguntando, falando assim: Vitor, e aí, tem alguma novidade? Se aí acontece algo? Meu povo, fui checar a informação, do Bahia não existe nada, tá? Não tem nenhuma informação positiva em relação à possibilidade dele vir pro Bahia na próxima janela de transferências no determinado momento. Não sei se alguns clubes brasileiros estão interessados, minha fonte não me revelou isso, apenas me falou que o Bahia não está interessado nesse momento na contratação do Anderson Talisca. Foco total na finalização da temporada do Campeonato Brasileiro e conseguir uma vaga na Libertadores. Claro que o Bahia já monitora o mercado, claro que o Bahia já fica atento, né, às movimentações dos clubes, às oportunidades, a potenciais jogadores que podem chegar no final do ano, algo do tipo assim, mas nesse momento o Bahia está focado mesmo em terminar o Campeonato Brasileiro, em conseguir a vaga na Libertadores e aí sim montar o elenco para a próxima temporada, que já começa, né, o Campeonato Brasileiro em janeiro. A gente vai ter essa diferença bem curta de um campeonato se encerrando para o outro iniciar, aí termina em dezembro o Campeonato Brasileiro dessa temporada e já inicia ali em janeiro. No final de janeiro a gente precisa montar um elenco rápido e também já colocar ele em campo rápido para começar já a jogar, começar já a criar liga, né, como a gente fala aqui na Bahia, para poder encarar os adversários no Brasileirão. O brasileiro que vai ter uma pausa no meio do ano para a Copa do Mundo,
Mundo de Seleções, então por isso esse início em janeiro. Vai ser um campeonato que vai ter muitas pausas, né, para a data FIFA, também amistosos. Se eu não me engano, tem um amistoso antes da Copa do Mundo, uma data FIFA, né, antes da Copa do Mundo, então vai ter uma parada. Tem as jogos, né, de competições sul-americanas, então tudo isso o Campeonato Brasileiro vai tentando se ajustar até dezembro para conseguir ficar bem espaçado e não conseguir ficar jogos em cima um do outro, né? Tipo jogos de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, que de fato acabam comprometendo a qualidade do espetáculo e a qualidade física também dos atletas que estão envolvidos nas partidas, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!